do pregador se esforçar muito em querer fazer as divisões, porque o próprio texto já divide e já nos dá as informações necessárias para que nós possamos ser cristãos vitoriosos. Aleluia, Então aqui, no próprio versículo faz: regozijai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. 2, e na oração, perseverança. Então nós temos aqui a divisão daquilo que já está claro no próprio texto. E agora que nós temos o texto dividido, nós já sabemos do que se trata. Agora nós vamos para uma questão. Qual o tema Deus vai colocar em nossos corações para o que acabamos de ler? Então, automaticamente, pelo que já lemos, o texto fala claramente as 3 qualidades de um cristão vitorioso. Aleluia! Se você quer a vitória na sua vida, se você quer vencer na vida, você deve pegar e colocar no coração Romanos 12:12. Porque Romanos 12:12 tem uma profundidade grande, embora a carta de Romanos seja uma carta de instruções, mas um único versículo hoje vai te fazer entender como você vai vencer as adversidades da vida. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Quando eu tinha 12 anos de idade, um pregador teve a oportunidade para pregar. E ele simplesmente disse o seguinte: eu não vou pregar, mas eu digo para vocês, leiam Romanos 12:12. Novamente, eu repito, leiam Romanos 12:12. Pela terceira vez, leiam Romanos 12:12. E eu tinha 12 anos de idade, aquele pregador só falou isso e desceu e se sentou. E aquelas palavras ficaram na minha mente. Aleluia! Com algo que me trouxe uma curiosidade tão grande, que quando cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ler Romanos 12:12. E naquele tempo, eu não sabia, e com amadurecimento eu vim saber agora, a profundidade que essa passagem tem. Então a primeira parte, o que diz? Regozijai-vos na esperança. Essa é a primeira qualidade de um cristão vitorioso. Regozijar quer dizer alegria. Esperança vem do verbo esperar. Se você fizer um trocadilho ou mudar de posição de palavras, o texto está falando que você deve esperar com alegria aquilo que Deus te prometeu. Aleluia! O que é que Deus te prometeu? Todos nós temos promessa do Senhor. Amém? Então, se a primeira qualidade para você ser vitorioso, você tem que ficar alegre e esperar com alegria aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Porque quando Deus promete, irmão, Deus é fiel. Quando Ele promete, Ele não está em dívida nem comigo e nem com você. Agora, se eu prometer algo para você, eu sendo carne, vocês devem me cobrar pela promessa que eu fiz, porque eu posso cumprir ou não cumprir com a minha promessa. Aí estão os políticos que prometem tudo e não cumprem, mas quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! O que Ele prometeu a você, Ele vai cumprir. E isso não quer dizer que Ele tem uma dívida com você, porque Ele vai cumprir de qualquer forma, porque Ele é fiel. Regozijar na esperança. Se você regozijar na esperança, que é alegria, a palavra-chave aí é alegria. Você é alegre? Como vai a sua vida? Porque quando falamos de alegria, nós também entendemos que a alegria está relacionada à palavra felicidade. Mas só que a palavra felicidade, ela é confusa. E muitas vezes, um cristão, para ser vitorioso,
e esperar com alegria, muitas vezes a palavra felicidade não se encaixa na vida dele. Porque ela traz algo de negativo, dependendo da situação como ela é interpretada. Porque a palavra felicidade, que vem do latim felicitas, que quer dizer baseada em situações positivas. Ou seja, a pessoa fala, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma conta bancária boa, eu tenho uma estabilidade familiar. Aí ele fala, eu estou feliz, porque todas as coisas positivas estão acontecendo na minha vida. Mas se isso fosse ao contrário, eu não tenho casa própria, eu estou desempregado, eu estou passando necessidade, não tenho uma conta bancária boa e não vai nada bem comigo. Aí ele diz que está infeliz. Porque é assim que o homem do mundo interpreta a sua felicidade. Mas para o cristão, isso não funciona. Porque muitas vezes você não tem uma boa casa, você não tem um bom emprego, você não tem uma conta bancária, mas você vive bem. E aí Romanos 12, na primeira parte, se encaixa perfeitamente em você. Aleluia. Porque você é um verdadeiro cristão. Aleluia. Porque se você não for um verdadeiro cristão, a palavra felicidade só vai ter sentido na sua vida se você ter em vez de ser. Não é à toa que a teologia da prosperidade está fazendo as pessoas se sentirem não derrotadas pelo que tem. Mas a Bíblia ensina ao contrário. Você não é um verdadeiro cristão pelo que você tem. Você é um verdadeiro cristão pelo que você é. Aleluia. Então o ser vale mais do que o ter. Então a alegria que nós devemos receber da parte de Deus é pelo que nós somos diante do Senhor. Aleluia. Então a palavra felicidade, ela automaticamente não existe. A palavra felicidade não existe. O que existe é momentos felizes. Você não vai ficar o tempo todo rindo. Essa é a grande realidade. Existe um momento que você está rindo, existe um momento que você está chateado, existe um momento que você está preocupado, e assim a vida prossegue. Então, quando você entende que a palavra fica alegre e feliz, baseada como o homem do mundo pensa, automaticamente você só vai se sentir bem se você tiver. E não é isso que o apóstolo Paulo ensinou. O apóstolo Paulo disse, eu aprendi a ter. E aprendi a também não ter. Então, a vida do cristão é assim. Se você tem fartura na sua vida, amém. Se você não tem, amém também. Glória a Deus. Porque vai além de todas essas coisas. Essa é a grande questão. E aí vamos para a segunda parte para nós ganharmos tempo aqui. Se a primeira parte você deve ficar feliz e esperar com alegria aquilo que o Senhor prometeu, nessa espera, que pode ser hoje, como pode ser amanhã, ou pode ser daqui a 20 anos. Então a segunda parte para você ser um cristão vitorioso, você tem que ser paciente na tribulação. Esperar com alegria. Porém, essa espera vai requerer de você a palavra chamada paciência. Se você não for paciente na tribulação, automaticamente você não vai esperar com alegria. E se você não espera com alegria, você perde a bênção. Então existe uma questão entre nós da palavra preocupação. A preocupação é que faz que muitos cristãos não entendam o que Deus vai fazer na nossa vida. Mas a própria palavra já fala antes, e ocupação. Nós temos a mania de ocupar a nossa mente com algo que a gente nem sabe o que é que vai acontecer. Esse é o sentido da palavra preocupação. Você está ocupando a sua mente com algo negativo, se você nem sabe o que vai acontecer no dia do amanhã ou daqui a pouco. Mas Deus sabe. Mas quando você deposita a sua confiança no Senhor, a palavra preocupação não tem vez na sua vida. Aleluia! Então a paciência ela prevalece,
você espera com alegria e as coisas que você está esperando vai acontecer. Aleluia. Porque está escrito, Deus prometeu e isso vai acontecer na sua vida. Porém, eu tenho que falar uma coisa aqui muito importante para vocês. E isso eu tanto prego como eu ensino. Aleluia. Não há como eu fugir disso. Existe uma questão entre nós que faz com que nós não sejamos cristãos verdadeiros. Oh, Deus. Aí eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Sejam sábios antes de responder. Quem precisa de Deus aqui? Toda pessoa que precisa de Deus, todo cristão que precisa de Deus, ele não é considerado um cristão verdadeiro. E se eu disser para vocês que eu não preciso de Deus? Pastor, uma heresia? Alguém pode dizer, uma heresia no púlpito? Não, vocês vão entender. Eu digo para vocês que eu não preciso de Deus, e eu digo para vocês que todas as pessoas que precisam de Deus não são consideradas pessoas verdadeiras. Por quê? Porque quando você vai olhar para a palavra precisar no dicionário, ela é para algo momentâneo. É para uma necessidade momentânea. Ou seja, eu estou com fome, eu preciso me alimentar. Uma vez que eu me alimento, eu não preciso mais da comida. Eu estou com frio, eu preciso me agasalhar. Uma vez que eu estou agasalhado e vem o calor, eu coloco aquela roupa lá no guarda-roupa e eu não preciso mais dela. Porque precisar é para algo momentâneo. A palavra precisar é por um momento, mas a palavra depender é para toda a vida. Eu preciso de Deus para respirar, eu preciso de Deus, não, melhor falando, eu dependo de Deus para respirar, eu dependo de Deus para ser protegido, eu dependo de Deus para as coisas acontecerem na minha vida. Você não precisa da vida, você depende da vida para viver. E por isso eu digo a vocês que a palavra depender, ela vai além. Aleluia. Ela é muito mais firme, ela é muito mais segura, ela é muito mais constante. E assim, você fica em extrema conexão com o Senhor. E isso vai fazendo modificação na sua vida. Aleluia. E uma vez que você entende que você não precisa de Deus, mas depende do Senhor, aí vem uma questão muito nobre, porém mal interpretada por muitos de nós. Por que você é cristão? Por que você é crente? Alguém já perguntou para mim, por que você é crente? Há muitas respostas para essa pergunta. Um diz, eu sou cristão porque eu pertenço ao cristianismo. Essa resposta é errada. Não, eu sou cristão porque eu faço parte de uma denominação e sou membro daquela denominação. A resposta também é errada. Aí existe uma outra, ainda com mais profundidade, porém de sentido também errado. Por que você é cristão? Uns dizem, eu sou cristão porque eu quero ir para o céu. Eu sou crente porque eu quero ir para o céu. Outros dizem, não, eu sou cristão porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu sou crente porque eu tenho medo de ir para o inferno. E quando essas pessoas começam a dizer para mim que o motivo delas servirem a Deus e delas serem crentes é porque elas querem ir para o céu, ou têm medo de ir para o inferno, e eu começo a entender que essas pessoas perderam o foco do verdadeiro sentido de ser cristão. Perderam o sentido de ser verdadeiro crente. Aí eu pergunto para você, por que você é cristão? Você não deve ser cristão porque você tem medo de ir para o inferno.
Você não deve ser cristão porque você quer ir para o céu. Não. Não é isso. Você deve ser cristão porque você reconheceu a morte expiatória de Cristo na cruz pelos seus pecados. Aleluia. Esse é o motivo porque você é crente. Esse é o motivo porque você é cristão. Porque quando você reconhece a morte expiatória de Cristo na cruz pelos seus pecados, qual é o resultado disso? O céu. Aleluia. Quando você não reconhece a morte expiatória de Cristo pelos seus pecados, o resultado é o inferno. Céu ou inferno são consequências de você crer ou não crer no sacrifício de Cristo. Jesus. Então, o Aleluia. crente que é crente porque quer ir para o céu e para o céu, ele perdeu o foco do verdadeiro sentido de ser cristão. Essa é a grande realidade. Mas nesta noite, vocês agora sabem exatamente porque vocês servem ao Senhor. Por causa do sacrifício de Cristo por você. Aleluia. E a terceira parte. Na oração, perseverança. Oh, glória. A palavra orar quer dizer conversar. Você precisa conversar com o Senhor todos os dias. É mesmo, Jesus. E declarar a Ele toda a sua fraqueza. É mesmo, Jesus. Estamos no século 21, que me traz mais admiração um servo do Senhor, ou servo do Senhor dizer assim, eu estou fraco na fé, do que aqueles que dizem, eu estou muito bem na fé. Porque aqueles que dizem, eu estou fraco na fé, eles não são sensíveis ao Espírito Santo, que fica dizendo aí, olha, vocês não estão bem, você precisa se consertar, você precisa orar mais, você precisa ler a palavra mais. E eles são sensíveis ao Espírito Santo. Mas quando você vê uma pessoa falar, eu estou bem, estou tudo certo, são pessoas que já não são mais sensíveis ao Espírito Santo, que tudo que eles fazem é normal. E a chance dessas pessoas se perderem é maior do que aquele que fica dizendo, olha, eu dependo de Deus para tudo. Se eu estou fiel a Deus é porque Deus está me sustentando. Ele fica totalmente dependente do Senhor. Então, através da oração, você consegue ter esse contato com Deus. Você consegue ter essa comunicação com o Senhor. É verdade. Mas essa comunicação ela tem que ser sincera, de coração. Você precisa abrir o seu coração. Assim como você conversa com o seu patrão, assim como você conversa com o seu pai, com a sua mãe, e você abre o coração, faça isso com Deus como se Ele estivesse à sua frente. E coloque todas as suas necessidades. Aleluia. A oração ela é muito importante. Orar sem cessar, em todo o tempo. Seja uma oração, seja feita falada ou mentalmente. Só digo uma coisa para você, não existe espírito de oração. Então não diga, estou em espírito de oração. Não existe espírito de oração. Você pode orar em espírito, mas não existe um espírito de oração. Só existe o espírito do homem, o Espírito Santo, mas não existe um espírito de oração. Porque se a pessoa crê que existe um espírito de oração, ela vai dizer, eu não oro porque eu não tenho um espírito de oração. Então o espírito de oração não existe. Você pode orar em espírito, pode orar com o espírito ou no espírito, que é mentalmente. Agora, espírito de oração não existe. Existe uma outra coisa que eu quero perguntar para vocês. Um cristão verdadeiro, temente ao Senhor, pode receber uma bênção do Senhor através da murmuração? Respondam com sabedoria. Sim ou não? Se você murmurar, Deus vai te entregar a bênção? É interessante que quando você ora, Deus responde. Mas se murmurar, o que é uma murmuração? É uma reclamação. É como você dissesse para Deus, olha Deus, o Senhor não é Deus suficiente para resolver esse meu problema. O Senhor não é Deus suficiente para tirar meus filhos da droga, para tirar meu marido da bebida. Isso é murmuração. Mas a pergunta é, Deus ouve a murmuração? Deus pode responder uma murmuração de um cristão? Se eu disser para vocês que sim, mas dizer que sim
Dizer que sim não é o suficiente. A pessoa precisa provar. E aqui está um texto bem interessante que se encontra aqui em Êxodo, capítulo 16, versículos 7 e 8. Eu vou ler para vocês que Deus responde se é murmuração. Depois eu vou dar uma explicação para vocês sobre isso. Êxodo 16, versículos 7 e 8. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Por quem somos nós para que murmurei contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com quem vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Isso quer dizer o quê? Que esse povo murmurou contra Deus. E Deus falou com Moisés: diga a esse povo que eles vão ter pão e vão ter carne. Deus não ouviu a murmuração dele? Ouviu. E agora? Eu posso murmurar? Porque se eu orar, eu recebo de Deus. E se eu murmurar, eu recebo também. Porém, há uma diferença. Há uma diferença. Como o pastor falou, há uma consequência. E essa é a verdade. Todas as vezes que você ora a Deus e a bênção vem para a sua mão, essa bênção é permanente. Essa bênção, ela traz alegria para você. Ela não é temporária. Mas quando a pessoa murmura contra o Senhor, essa bênção, através da murmuração, ela é temporária. Porque todo esse povo aqui, que comeu pão e comeu carne, que recebeu essa bênção através da murmuração, nenhum deles entrou na terra prometida. Nenhum deles tiveram o prazer de pisar na terra que Deus prometeu. Então, se você receber algo de Deus através da murmuração, essa bênção não vai ser permanente. Aí está a grande pergunta, a grande resposta. Por que uma pessoa consegue uma porta de emprego, não dura nem um mês? Tem pessoas que às vezes é curada, quando de repente está doente de novo, com a mesma doença. Por quê? Porque estava murmurando contra o Senhor. Murmuração, irmão, você pode até receber, mas não é permanente, é temporária. Mas se você quer uma bênção de Deus que seja firme, que seja permanente e seja bênção na sua vida, você tem que orar. Aleluia! Porque quando você ora, Deus cumpre a promessa dele na sua vida. Oh, glória! Tudo vai se conscientizar, se concretizar na sua vida. E eu vou finalizar aqui falando de algo importante do que eu ouvi falar quando eu estava no seminário. Que um rapaz pedia o batismo com o Espírito Santo. Aleluia! Ele orou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E nada aconteceu na vida dele. Aí ele pensou consigo: eu não vou pedir mais o batismo com o Espírito Santo, porque eu já orei 5 anos e nada aconteceu. E ele parou de orar. E nós não sabemos se foi uma visão ou um sonho. Ele viu um anjo com uma taça na mão. E aquela taça já estava quase transbordando. No dia que ele parou, no dia que ele desistiu, aquela taça virou. E deveria começar tudo de novo. E eu finalizo dizendo para você nesta noite: Aleluia! não desista daquilo que Deus prometeu para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Persista, seja perseverante, coloque essas 3 qualidades na sua vida e deixa a taça transbordar, que aí você irá dar o testemunho na casa do Senhor, das bênçãos que o Senhor fez na sua vida. Mas não desista de você. Amém.